Substâncias e misturas. Primeiramente, vamos relembrar alguns conceitos, né? O primeiro vai ser o de átomo. Átomo é a partícula elementar fundamental da matéria, sobre a qual tudo é formado de átomos. E elemento químico vem a ser o conjunto dos átomos que apresentam o mesmo número atômico. O número atômico ele serve como se fosse a identidade do átomo, certo? Que, no caso aí, é a representação do número de prótons que ele apresenta. Então, o conjunto desses átomos que apresentam o mesmo número atômico são chamados de elemento químico. Então, elemento químico, o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. E os átomos desses elementos, eles não são iguais. Por exemplo, o hélio. O hélio, ele apresenta 2 prótons. O carbono apresenta 6. Então, eles apresentam aí uma constituição diferente. Por esse motivo, eles apresentam símbolos, né, e nomes que vão identificá-lo. Por exemplo, o carbono, ele apresenta o símbolo C, enquanto que o hélio é o EH. O hidrogênio, por sua vez, é só um H maiúsculo, né? O sódio é o Na. Então, cada elemento químico, ele apresenta um símbolo para sua identificação. E a junção desses átomos forma uma molécula. A molécula vai ser a união desses átomos e a formação de uma substância. A água, por sua vez, por exemplo, ela é formada aí por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? O CO2, que é o dióxido de carbono, é um carbono e 2 oxigênio. O sal de cozinha é o cloreto de sódio, é o sódio e um cloro, né? Então, 2 átomos. Então, a junção desses átomos forma essas moléculas. A atomicidade faz referência ao número de átomos existentes em uma molécula. Por exemplo, o oxigênio, que é o O2, ele tem 2 átomos de oxigênio, então ele é chamado de diatômica, porque é 2 átomos de oxigênio. E ele possui uma atomicidade igual a 2. Já o ozônio, que é o O3, né, o O3, ele apresenta 3 átomos de oxigênio, logo ele é chamado de triatômico. Mas vem cá, olhando aqui essa molécula de água, né, o H2O, quantos átomos e quantos elementos ela apresenta? Será que é o mesmo número? Vamos olhar aqui. Eu sei que a água, a molécula de água, ela tem 2 hidrogênios, né, na sua constituição, olha só, H2, e ele tem um oxigênio. Então, o número de átomos que ele apresenta vai ser a junção deles aqui, olha só, 2 de hidrogênio mais um de oxigênio. Então, são quantos átomos? São 3 átomos, né? 3 átomos. Mas são quantos elementos? São 2 elementos. Por quê? Porque é o hidrogênio e o oxigênio, né? Então, elementos é igual a 2. E átomos são 3. O O2 aqui, eu tenho quantos átomos? Átomos, eu tenho 2, né? Que é 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho 2 átomos. E quantos elementos? Elementos, eu vou ter apenas um. Quem é ele? É o oxigênio. O CH4. Eu tenho quantos átomos? Eu tenho um de carbono e 4 de hidrogênio, né? No caso, é 5 átomos. Vou colocar bem aqui. Um de carbono e 4 de hidrogênio. Então, o total é 5. Tá bom? E quantos elementos? Elementos, eu tenho 2. Quem são eles? É o carbono e o hidrogênio. E agora a gente vai falar um pouco sobre substâncias, né? Uma substância pura, ela é formada pela união de moléculas, certo? Na qual constitui o sistema. E o que é um sistema? Um sistema vai ser a porção do universo em que eu vou estar estudando. Por exemplo, eu digo que eu fiz uma mistura colocando água e óleo, né? Então, eu estou estudando esse recipiente aqui com essa água e esse óleo. Esse aqui é o meu sistema, que é o que eu estou estudando, né? Que eu estou investigando. É a porção do universo que eu estou fazendo isso, estudando. Então, chamado de sistema. Essas substâncias, por sua vez, elas são divididas em simples e compostas. Substância simples é quando ela é formada pelo mesmo elemento químico. No caso aqui eu tenho o O2. O O2, que é o gás oxigênio,
ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Então, ele é chamado de substância simples. O N2, como ele dá o exemplo aqui, né, ele também é formado por 2 átomos de nitrogênio, então é uma substância simples. O O3, que é o ozônio, né, que é presente na camada de ozônio na atmosfera, ele é formado por 3 átomos de oxigênio, então ele também é uma substância simples. Agora, quando eu tiver uma molécula, uma substância formada por mais de um elemento químico, eu digo que ela é uma substância composta, certo? Por exemplo, aqui, a água, né, que é o H2O. A água é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, né? Eu tenho aí 2 elementos químicos diferentes, que é o oxigênio e o hidrogênio. Logo, ela é uma substância composta. O cloreto de sódio, que é o NaCl, ele é formado por um sódio e um cloro, também é uma substância composta. O CO2, ele é formado aí por um átomo de carbono e 2 de oxigênio, né? 2 elementos diferentes, carbono e oxigênio. Também é uma substância composta. O metano, né, que é o CH4, olha só, formado por carbono e hidrogênio, logo também é uma substância composta. Então, pelo mesmo elemento, substância simples. Por 2 elementos ou mais, substância composta. Novamente, sistema é a porção de universo em que eu estou estudando, que eu estou analisando, e fases vai ser as porções do sistema que eu consigo distinguir sem a utilização de um microscópio. Por exemplo, aqui eu tenho um sistema com apenas uma fase, olha só, certo? Por sua vez, aqui, eu tenho um sistema com quantas fases? 2, né? Olha só, tem essa amarela e essa azul. Então, são 2 fases, certo? Então, fases vai ser a quantidade que eu consigo distinguir a olho nu. Olha só, aqui eu tenho, por exemplo, um sistema com uma fase, 2 fases, 3 fases. Então, eu consigo distinguir. Fases é as porções que eu consigo distinguir a olho nu, certo? E quando eu tenho um sistema formado apenas por uma fase, eu digo que ela é monofásica. Se ela é formada por 2 fases, eu digo que ela é bifásica. E se ela tiver 3 fases, trifásica. Beleza? Então, fase vai ser as porções que eu consigo distinguir do meu sistema. Já os componentes vai ser as substâncias que vai estar presente no sistema. Vamos supor que eu faço um sistema, né, de água e sal. Ela vai ter apenas uma fase, né? Quais os componentes dessa mistura? Vai ser a água e o sal, porque eu coloquei. Se eu colocasse água, sal e óleo, quem são os componentes? Água, sal e óleo. Então, componentes vai ser aquelas substâncias que eu coloquei na mistura, no sistema. Então, vamos lá. O que é uma mistura? Uma mistura vai ser a junção de 2 ou mais substâncias. Quando eu junto 2 ou mais substâncias, eu tenho uma mistura. E essas misturas, por sua vez, elas podem ser heterogêneas ou homogêneas. Homogêneas vai ser quando eu tiver essa mistura de substâncias e ela vai apresentar apenas uma fase, né? Se apresentar apenas uma fase, eu tenho uma mistura homogênea, né? Que é o exemplo disso, por exemplo, é quando eu coloco água e sal, né? A junção dessa água e sal, eu vou ter uma mistura em que eu vou ter apenas uma fase, olha só. E essa mistura com apenas uma fase, eu chamo de homogênea, tá? Homogênea, apenas uma fase. Já a mistura heterogênea, ela vai ser aquela que apresenta mais de uma fase, 2 ou mais. Né? O exemplo desta é quando eu coloco água e óleo. A junção aí, essa mistura de água e óleo, eu vou ter esse sistema com 2 fases, olha só. Então, se ela apresenta mais de uma fase, é chamada de heterogênea, tá? E quem são os componentes aqui? Aqui eu tenho apenas uma fase, mas eu tenho quantos componentes? 2, quem eles? Água e sal. Já nesse eu tenho 2 fases, e quantos componentes? 2 também, água e óleo. Então, novamente, mistura homogênea, quando eu tenho apenas uma fase. Mistura heterogênea, mais de uma fase. E aqui eu trago 3 sistemas para vocês. No primeiro sistema, eu tenho quantas fases? Eu tenho quantas fases? Eu tenho a água, né? O gelo
e o óleo. Então, eu tenho 3 fases. E eu tenho quantos componentes? Eu tenho a água, né? Eu tenho o óleo, 1, e eu tenho a água, 2. 2? Igor, não é 3, não? Não, olha só. O gelo é a água no estado físico diferente, no estado sólido. E aí, enquanto que aqui, a água está no estado líquido. Então, é o mesmo componente, a água. Só que em estados de agregação diferentes, estados da matéria diferentes, né? Então, componentes é o mesmo. Tá? Então, eu tenho apenas a água e o óleo. Tá bom? Então, quantos componentes? 2. Neste exemplo aqui, no sistema 2, eu tenho quantas fases? Fase, eu tenho a água líquida e a água congelada, né? O gelo. Então, eu tenho quantas fases? 2. Eu tenho quantos componentes? Apenas um, que ele é a água, né? Só que está em estado diferente, mas é apenas um. No, na, no sistema 3, por sua vez, eu tenho quantas fases? Eu tenho 1, que é a água, 2, que é o granito, 3, que é o gelo, e 4, que é o óleo, né? Então, eu tenho 4 fases. E quantos componentes? Aí vamos lá, eu tenho o óleo, 1, o gelo e a água, eu sei que é só um também, né? Então, 2, né? Que é o óleo e água. O granito, 3. Mas aí tem um detalhe, olha só. Água salgada. É água salgada. O que é água salgada? É água que eu coloco sal, né? O NaCl, o sal de cozinha. Então, é uma nova substância que eu coloquei aí também. Então, quantas substâncias apresenta? O óleo, a água, o sal e o granito. Então, também são 4. Gráfico de mudanças de fase. Como a gente viu, as substâncias elas podem mudar de um estado de agregação, de um estado físico, para outro, tá? Dependendo aí da energia, né? da, da temperatura. E com as misturas, não é diferente. Tá bom? Então, elas também podem mudar de um estado físico para outro. E a gente vai ver um gráfico que representa estas mudanças. A primeira vai ser o gráfico de uma substância pura, né? Em que, em uma substância pura, a mudança de fase ocorre em uma temperatura constante, certo? As mudanças representadas por patamares. O que são esses patamares? São esses daqui, olha só. Essa setinha aqui é chamado de patamar, tá bom? Então, quando esse patamar estiver retinho, quer dizer que a temperatura ela está constante, ela não vai ser alterada. Então, esse gráfico representa aqui uma substância pura. A substância pura ela vai ter ponto de fusão e ebulição constante, ou seja, ela vai passar do estado sólido para o líquido numa temperatura constante. E ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso também uma temperatura constante. Isso é uma substância pura. Já uma mistura, né, que quando eu vou ter aí a mistura de duas ou mais substâncias, vai acontecer uma variação de temperatura nessa mudança. A substância pura, a temperatura é constante, temperatura de ebulição e fusão. Já aqui, ela vai ser diferente. Veja que o patamar ele não está reto, ele está inclinado, olha só. Ele está inclinado. Se ele está inclinado, quer dizer que houve uma variação. Olha só, fusão, né, e ebulição. Ele está inclinado, então houve uma variação. Isso é um gráfico que representa essa mudança de fase de uma mistura. Veja que tanto a temperatura de fusão quanto de ebulição, ela está variando, né? E ela varia de mistura para mistura. Já uma mistura eutética, o que é uma mistura eutética? É quando o ponto de fusão ela vai ser constante e a ebulição vai estar variando de temperatura. E olha só aqui no gráfico. Eu tenho um ponto de fusão dessa mistura aqui, ela é constante. Olha, veja o patamar, ela está constante. Se ela está constante e o ponto de ebulição não está constante, está variando, veja a inclinação, eu chamo essa mistura eutética. Eutética é quando eu tenho o ponto de fusão dessa mistura constante e o ponto de ebulição não. Tá bom? Então, é uma mistura eutética. Já uma mistura azeotrópica é quando eu tenho o ponto de fusão variando, olha só, a temperatura está inclinado, e o ponto de ebulição constante, veja só aqui, o ponto de ebulição está constante, o ponto de fusão está variando. Então, isso aqui é uma mistura azeotrópica.